no celular. E agora vai pegar a Bíblia e criou no celular. Então, se o tempo parou, mas hoje a leitura da Bíblia está bem atual mesmo, né? Essa pergunta eu vou dar para o pastor Felipe. Nos primeiros séculos não havia o protestantismo. Então, quem enviava os missionários foram enviados da parte de Deus? Primeiro século seria o primeiro século da igreja. A igreja do primeiro século é a igreja bíblica, a igreja apostólica. A gente lê no livro de Atos, a gente vê claramente que eram os apóstolos vezes da igreja. A gente lê lá em Atos, então, separa-me Paulo e Barnabé, estavam orando, o Espírito Santo conduziu você para Paulo e Barnabé para a obra. Poxa, eu tenho indignado, eles foram enviados para realizar a obra missionária, é bem diferente. Essa coisa do protestantismo surge só em 1517 com a reforma protestante. A igreja era só, a igreja primitiva era uma igreja só. Não existia essa coisa de bandeira. E a igreja foi se desenvolvendo, a igreja católica. O católico é no sentido de geral, universal, como se fosse a igreja completa. E só existia essa igreja até 1517. E com a reforma, a separação, começaram a surgir então as denominações, justamente por causa de divergências doutrinárias. Porque existe doutrina que ela é irrevogável, assim. Quando a gente fala que a questão da doutrina de Deus é onipotente, onisciente, eterno, a doutrina de Cristo que nós estamos estudando agora na escola dominical, Deus é 100%, Jesus é verdadeiramente 100% Deus, 100% homem, são coisas inegociáveis. Tanto que a gente vê quando a gente cria esse programa, surgem as heresias, surgem as seitas. Então essas são o que a gente chama as doutrinas primárias. Se você pegar o presbiteriano, o batista, o metodista, ninguém diverge nessas questões. Todo mundo concorda. E sem as questões secundárias. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente tem que batizar, a gente tem que realizar a Santa Ceia. Então não fala como. Quantas vezes você faz a ceia por ano? Toda semana? Todo culto? A Bíblia não fala. É uma questão de tradição. Existem algumas interpretações, então daí isso começa a ter divergências. Os presbiterianos batizam crianças, nós não batizamos. Nós só fazemos batizão por imersão, batizão por aspersão. São questões secundárias. Aí surgem denominações por questões doutrinárias secundárias, que diferenciam. Só essa distância. Ok. Vamos agora para a terceira pergunta. Esta vez eu já direcionada para o pastor Pedro. Pastor Pedro, houve algum momento de dificuldade em seu período como missionário que possa ter feito o senhor pensar em retornar para o Brasil? Se sim, o que te fez perseverar em ficar no campo missionário? Não, nunca. Apesar das dificuldades que nós tivemos na guerra, lá que tivemos que sair lá no barco de pesca, quando estourou a guerra de Guiné-Bissau, mas nunca veio no meu coração, na minha mente, dizer que eu não volto mais. Não. Até hoje, nós estamos voltando para a Guiné, mas voltar para o Brasil, mas para a Guiné a gente volta. Ok, verdade. Cada vez que nós vamos, parece que é a primeira vez. É verdade. Depois de 30 anos, cada vez que nós vamos, eu preparo a mala assim, com aquela expectativa de chegar na Guiné. É muito bom. Irmã Fátima fez essa pergunta, irmã Fátima. Ela colocou o nome. Deixa eu ver. Pastor Filipe. Por que é tão difícil para a igreja compreender o ídolo do Senhor, o que está faltando e o que se pode fazer? Difícil. Eu acho que a sociedade ela vai mudando ao longo do tempo, é algo dinâmico. E a nossa sociedade hoje, assim, no sentido do Brasil, porque em lugares diferentes, nós temos uma sociedade que valoriza muito o indivíduo, o eu. É a minha necessidade, o que eu preciso.
as pessoas elas costumam pensar no próximo, no coletivo. Eu vejo, por exemplo, a gente vê às vezes casamentos, olhando a pessoa, porque eu tenho que ser feliz. Então a pessoa lá entra no relacionamento pensando no que ela quer, no que ela precisa. Você não pensa próximo. Quando a gente passa a enxergar esse cenário, a gente vê que isso está em diversos aspectos da vida, e isso acaba entrando dentro da igreja também. Às vezes a pessoa vem para a igreja não com o sentido de adorar a Deus, o que Deus pode fazer por mim. O que Deus, o que eu vou tirar dali. Ela não chega com um sentimento de gratidão, eu estou ali para servir ao meu Deus, gratidão ao que Ele fez por mim. Então, eu acho que isso afeta muito a compreensão das pessoas, fazer as pessoas desligarem um pouco do eu e pensar mais fora do coletivo, pensar no que o Senhor faz. Eu digo que aqui no Brasil, porque uma coisa que eu acho interessante lá na Guiné, em alguns países, na Guiné, a sociedade ela é mais coletivista. Você vê isso, quando lá na Guiné, se você dá uma bala para uma criança, vai ter 50. Se você vai aqui no Brasil, você tem 50 crianças, se você dá uma bala para uma, ela vai fazer ela guardar para esconder uma sozinha. Agora na Guiné, se você dá uma bala, eles vão dar um jeito de dividir aquela bala em 50. É o espírito, como a sociedade lá funciona. Então, isso afeta muito como a gente pensa em prega do evangelho. Então, eu acho que também é isso, é a questão da sociedade. É verdade, é verdade. Pastor José, muitos dizem que tem chamado missionário, mas não tem o hábito para sair para evangelismo com a equipe e nem gosta de fazer visitas. Como se explica esse chamado? É exatamente o que foi falado ontem, né, pelo nosso pastor. Ontem eu acho que foi no dia anterior. Se a pessoa diz que é chamado missionário, aí até como o pastor explicando, a pessoa vem para conhecer, analisar. Uma das primeiras coisas que vão ser analisadas, né, materialmente falando, é ver se a pessoa trabalha aqui. Como é que ela vai trabalhar em remissão se não trabalha aqui, né? Então não tem. A pessoa quer ser, fala, né, mas é aquela coisa. O cara está deitado na rede, eu quero trabalhar com o senhor. Não vai, não tem. Na realidade, eu não acredito nesse chamado. Pode ser que eu esteja sendo um pouco incisivo, exagerado demais, mas se a pessoa, vamos dizer, mesmo que a pessoa às vezes não trabalha com os grupos organizados da igreja, mas ele tem o seu trabalho de evangelismo. Você sabe que ele tem trabalho de evangelismo. Okay. Mas mesmo assim é um problema, porque no campo missionário, normalmente ele não vai ficar isolado, principalmente se ele for para uma base missionária. Então, isso pode ser, até mesmo que ele trabalhe, seja um evangelista, mas que não gosta de trabalhar em equipe, gera problema. Você enviar um missionário como esse, e de repente se manda ele para uma base missionária, vai ser um camarada que vai desequilibrar tudo aquilo lá, que até o inimigo quer desequilibrar. Né? Então, eu creio que a pessoa, se ela tem um chamado missionário, ela começa a dar fruto aqui. Né? E vai começar evangelizando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você não está evangelizando em Jerusalém? Como é que vai ter os confins da terra? Normalmente eu olho com grande desconfiança o chamado assim. Eu achei interessante que o nosso pastor, toda vez que tem separação de obreiros, apresenta o governador, ele fala: isso que estamos fazendo é um reconhecimento daquilo que vocês já estão fazendo. Então, não vai chamar o pessoal, você vai dar um presbítero para trabalhar, não, você já está trabalhando. E também uma coisa que o nosso pastor sempre faz, também fala: pastor, eu quero uma missão, mostra uma aula que você tem aqui na igreja.
Meus irmãos, essa pergunta é muito importante, muito importante. É fundamental para nós aqui essa noite. Nós conhecemos o mundo missionário, nós somos igrejas que conhecem também. Acho que o pastor Felipe também conhece, missionário do Vale da Bezerra, muito famoso aqui no Brasil pelo mundo de missões. No evento do Congresso Brasileiro de Missões, ela disse que quem tem vocação missionária, ou acha que tem, quem tem chamada missionária, precisa de pelo menos três coisas. Primeiro, saber se essa vocação está no coração de Deus. A primeira coisa, tá? Não é o país onde eu vou, o que eu vou fazer, mas saber se essa chamada está no coração de Deus. Segundo, ter uma ardente paixão pelas almas. Uma ardente paixão pelas pessoas. Igual Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 17. Fiz de tudo para ganhar todos. Terceiro, é aquilo que nós estamos falando aqui agora. Como você faz a sua congregação? Que Deus quer? Quantas almas você ganhou? Para quem você falou de Jesus? Quem você evangelizou? Quem encontrou Cristo através da sua vida? Isso é fundamental. E agora o pastor Eliseu vai continuar falando um pouquinho mais. Antes, era mais fácil do que agora fazer missões? Muito boa pergunta, irmãos. Antes era mais fácil do que agora fazer missões. Eu acho que missões que nós temos no tempo. Tem um momento. E missões é interessante, né, irmãos, que a gente vê que ela é feita desde o Antigo Testamento. Eu estou agora, como graças a Deus, substituindo a professora Delane, dando aula da ITEX, irmãos, e a minha matéria é Evangelismo e Missões. E uma coisa interessante que nós aprendemos ali, irmãos, que missões, ela já veio no coração de Deus por ser o primeiro missionário. E já foi feito isso. Porque ela tem um significado da palavra missão, é um significado latino, missione, que vem de mício, certo? E o mício, irmãos, tem a base, tem uma base do lançamento. Todo mício, em matéria de guerra, ele tem que sair de algum lugar, certo? E missione, cada um faz a sua missão. Antigamente se fazia, certo? E a gente vê que hoje, graças a Deus, por exemplo, a igreja brasileira, que é considerada o celeiro do mundo de missões, louvado seja Deus, eu creio que está dando uma facilidade boa. Sempre foi feito, mas agora eu penso que está vindo para aí, irmãos, um avivamento, um despertamento para as igrejas a nível, creio eu, dada a proximidade do levantamento da igreja. Tá, irmãos? Então, na minha opinião, a facilidade nunca foi fácil, porque uma frase diz que missões começam difícil, se torna impossível e depois é feita. Vou repetir. A frase missionária. Missões começam difícil, se torna impossível e depois é feita. Tá, irmãos? Porque ela tem que ser feita. Nas gerações que a gente vai fazendo, a gente está vendo, tem seus momentos, tem suas dificuldades, tem suas provas, mas ela é feita, porque ela está no coração de Deus. Se eu não faço, nós ouvimos alguém falar, alguém vai fazer, porque tem que ser feito. Antigamente, eu ouvi o pastor Jim Gans, ele era o diretor da missão americana na Guiné-Bissau, e só para comentar o que o pastor falou, e eu falei para ele estava na nossa casa almoçando, e eu falei, pastor Jim, por favor, não deixa o Troy 4 anos aqui não, é muito difícil. Nós vamos para o Brasil cada 2 anos. Deixa que ele volte para a América cada 2 anos, porque é muito difícil. A África é diferente de todos os países. Tanto é que um militar que veio, por exemplo, de Portugal trabalhar em Guiné-Bissau, 2 anos para ele equivale a 4, 10 equivale a 20. Assim o português militar contou para nós isso daí. E eu comentei com o pastor disse. Ele falou assim, irmã Raquel, o meu bem para mim, nós estávamos comendo a nossa sobremesa. Ele falou assim, irmã Raquel, os missionários antigamente saíam com o caixão. Eles saíam com o caixão da sua terra. E iam para onde eles iam, mas eles levavam o caixão.
Então, eu acho que antigamente foi bem difícil nesse aspecto. Nesse aspecto. Ele falou assim, hoje tem, eu falei, pastor, mas hoje nós temos avião. Ele falou assim, antigamente os missionários saíam com o caixão. Ele só deixou eu com essa resposta. Então, realmente, nesse aspecto, antigamente eu acho que era bem mais difícil. Nesse aspecto, pessoal, né? Tá bom, vamos para outra sorte. Deus, irmãos, viver nessa geração, esse tempo, se informando acerca de missões, todo dia o missionário vai viver. Irmãos, todos os dias, pode ser que não seja aqui, mas os irmãos acompanham para ver missionários morrem todos os dias pela causa de Jesus. Então nunca foi fácil, certo? Existe. Todo o tempo tem essas dificuldades e morrem pela causa do Evangelho. Então, eu disse, Deus tem um tempo na sua geração, as coisas são diferentes, as dificuldades, elas vêm, mas o trabalho é feito mesmo assim. Os barcos vão partir o enterro como testemunho de Jesus. Isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu perguntar para o pastor Felipe, porque ele falou sobre a Rua Azul, então vamos perguntar para o pastor Felipe. Estamos vivendo um momento de maior clareza a respeito de Deus por causa da teologia? Se sim, por que não vemos testemunhos de milagres e conversão em massa, como na época do avivamento da Rua Azusa? Se estamos vivendo um momento de maior clareza a respeito de Deus por causa da teologia? Se sim, por que não vemos testemunhos de milagres e conversão em massa, como na época do avivamento da Rua Azusa? Eu não acho que nós estamos tendo um momento de maior clareza por causa da teologia. Eu acho que esse conhecimento bíblico sempre esteve à disposição, claro que há avanços, mas, por exemplo, a Azusa trouxe à tona a importância do batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo nunca cessou. Desde o dia de Pentecostes, lá em Atos 2, até a Azusa, o batismo do Espírito Santo existia. Havia sido pessoas sendo batizadas. Tem um livro que chama 2000 anos de cristianismo carismático, de raiz. E ele fez uma pesquisa e viu isso. Então, acho que assim, cada momento tem as suas características. Eu acho que aquilo que a própria palavra de Jesus disse nos últimos dias, houve muitos experiências. A gente vê essa dificuldade, que os milagres acontecem. Se você procurar buscar saber, acontece. Eu estava até comentando esses dias no culto, eu até falei do jovem de Jerusalém que eu conhecia no passado. Eu fui buscar Daniel em Jerusalém, por causa da guerra. Foi difícil de ver aquele país em guerra, pela situação, pela dificuldade. E aí eu conheci um jovem judeu chamado Benjamin. E ele saiu do judaísmo porque ele não aguentava o legalismo, aquele monte de regra, um monte de coisa. Eu nunca vou adorar Deus desse jeito. Só que ele sentiu uma necessidade de dizer: eu preciso me relacionar com Deus. E a gente começou a pregar para ele, falar de Jesus para ele. E ele me fez uma pergunta assim: na Bíblia a gente é tão milagre, por que a gente não vê os milagres hoje? Eu comecei a conversar com ele e falei: não, mas como você não vê os milagres? Ele falou: é interessante que tem um moço que trabalha comigo, ele falou que era a prima dele, que mora em outro país do Oriente Médio, ela teve um encontro com Jesus. Que Jesus apareceu para ela. Então, assim, eu sou dessas coisas, não sei se acredito, se não acredito, mas eu queria conhecer esse Jesus. E eu lembro que eu falei para ele: o maior milagre que uma pessoa pode ter na sua vida é alcançar a salvação de Jesus. Porque se você quer conhecer Jesus, fala para ele que você quer conhecer. Abre o teu coração que ele vai acontecer a conhecer. Tá bom, aí Deus um propósito de orar por ele. E um dia eu contei essa história no culto aqui, eu falei: nós vamos orar pelo Benjamin, para que ele encontre Jesus, para que ele tenha essa experiência.
E isso foi um domingo. Durante a semana, a Daniela me ligou, ela falou assim: você não sabe, olha o seu celular. Ela me mandou um vídeo dele se batizando. Aleluia! Isso é glória. Às vezes a gente fica esperando milagre, a gente quer ver chuva de fogo caindo do céu, a gente quer ver. Mas esses são milagres. Teve há 2 anos da conferência de jovens na do lado, para ele poder, ele teve que parar, a polícia foi parar lá para tirar o voz da igreja, porque ele morre. Os milagres estão na nossa frente, dia após dia. Esses dias o Daniel, meu filho, ele estava no hospital, estava mal, não comia, estava lá no sono, aquela dificuldade, não saía. Eu com 2 crianças em casa, minha esposa grávida, com outra criança no hospital, lá precisando trabalhar, precisando fazer as coisas. Todo dia de manhã eu cheguei: Senhor, preciso da minha esposa, preciso do meu filho. Meu filho está lá, assim, pessoal, os médicos não conseguem, não conseguem fazer nada, ele não sabe o sono, ele não come. Senhor, a vida do meu filho é tudo. Nós consagramos ele no ventre, ele é do Senhor. Mas eu preciso da minha família. Sozinho não consigo. Eu lembro assim, meu nariz, tudo bem, não está comendo. Ele tá bom. Acordei, peguei as crianças, levei a minha mãe. Cheguei na minha mãe e eu ia ligar para a Laís. O celular tocou, ela chamou alguém chamado Daniel pulando atrás comigo. Ela falou assim: ele está ligado. O médico não sabe o que aconteceu, mas ele está bem. Os exames mudaram, está tudo em ordem. Isso, irmão. É o que a gente vive no dia a dia, a gente fica esperando ver multidões, mas o milagre está acontecendo. A gente está vendo que o Senhor está fazendo. Obrigado, uma boa esclarecimento, e nós temos que abrir os nossos olhos de ver os milagres diariamente que Deus faz em nossa vida. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só temos tempo mais. Já que na verdade o tempo já foi.